Adriana, muito obrigado mesmo pelo convite. Eu acho que a gente multiplicar um pouquinho do que a gente sabe é tão bom e muitas vezes algo simples ajuda muita gente, né? Então, eu gosto muito. Meu nome é Rafael Azabuja Gonçalves, sou PhD em naturopatia, então tratamentos naturais. Sou kinesiologista, sou iridólogo, microsemetista, irídio, né? Quiropraxista, ozonioterapeuta, laser terapeuta, e assim vai indo. Por quê? A gente busca muito conhecer técnicas que são propícias para ajudar outras pessoas. Então, a nossa busca em saúde, ela não para. Até porque as coisas vão acontecendo, vão evoluindo, e realmente a gente não consegue estar sempre em dia com a saúde, né? Então, a gente tem que estar buscando cada vez mais técnicas que possam promover saúde para as pessoas. E é uma constância que a gente tem que estar procurando, porque a gente vai mudando de ano a ano, a idade, as necessidades, né, doutor? Exatamente. E se a gente for olhar, na infância, a nossa infância, muito diferente da infância dos nossos filhos, dos nossos netos, não é? Com São certeza. tempos diferentes, as coisas vêm mudando, vírus novos vêm aparecendo, situações de ambiente cada vez mais mudando. Nós estamos envolvidos a um meio que muda constantemente. Se fosse para melhor, sem problema, mas infelizmente não é para melhor. Então acaba cometendo problemas para muitas pessoas, né? Tanto pessoas de terceira idade como jovens. Infelizmente. Os jovens, eles estão começando muito cedo a tomar remédios também, né? E estão tendo doenças que eram de pessoas de mais idade, há poucos anos atrás, eu diria, e hoje é de jovens. Não sei se eu estou muito perto, tá bom? Tá bom, tá tranquilo. Como eu não estou tá me perfeito. vendo, então tá bom. Não, tá tranquilo. Realmente isso acontece. Eu que gosto muito de olhar e fazer análise por algo muito íntegro, que é da pessoa, que é o olho. Quando eu iniciei a estudar, muitos e muitos anos atrás, a gente conseguia distinguir bem a íris de um idoso para a íris de um jovem. E hoje, infelizmente, a gente não consegue mais determinar se é um jovem ou se é um idoso. Porque as características realmente mudaram e, infelizmente, para pior na primeira idade. Isso né? choca a gente. Muito, choca muito. Isso é impactante e por isso que eu digo que a gente tem que estar sempre constantemente evoluindo em conhecimentos de saúde e saúde natural, o máximo possível. A gente tem que ser integrativo, sim, mas o máximo possível a gente tem que, por princípios, buscar o que é natural, que o corpo aceita e reconhece como melhor para si. E no último caso, última instância, outros recursos. Bem, doutor Rafael, quando a gente fala em saúde, buscar saúde, é saúde, não é curar a doença. Aí já deixou de ser saúde, né? Restabelecer a qualidade de vida, né? É o que, na realidade, a gente só existe, o terapeuta só existe, porque ele faz um trabalho posterior, né? Ele entra num trabalho de recuperação de algo, ou do psique, né? Ou do sistema nervoso, isso e aquilo, ou já de algum problema instalado na pessoa. Então a gente já entra num segundo plano, porque algo já não está legal, né? E não é o que a gente quer. Por isso hoje, agradeço muito o teu convite, né? E tu abriu um espaço e convidou, e é óbvio que sempre que convidar nós vamos estar juntos. O que é saúde natural? O que é saúde natural? As pessoas muitas vezes acham, quando vê um título desse, acredito que muitos que olharam esse chamado devem ter pensado, que é suplementar com produtos naturais. Na realidade, a saúde natural não parte daí.
E isso já é algo para restabelecer o bem-estar, né? O bem viver, a qualidade de vida, certo? Claro que em primeiro momento tem que ser com algo natural, suplementar com algo natural. Mas saúde natural, eu costumo linkar com pilares da vida. E é muito importante que as pessoas prestem atenção nisso. Pilares da vida, ao qual nós deixamos de lado para viver socialmente, e a gente tenta abafar dores, dificuldades, traumas, doenças, sei lá, tantos problemas, com me aproximar de hábitos ruins, mas hábitos sociais. E aqui começa o grande erro. Né, Adriana? Aqui começa o erro. Infelizmente, nós somos seres humanos e devemos viver em sociedade. Mas, como a gente tem dificuldade de viver socialmente, porque todo mundo corre todo dia, todo mundo tem muitos afazeres, então a gente pega hábitos bons, que é de encontrar pessoas, de trocar conhecimentos, ideias, todas as questões maravilhosas da vida, em estar junto com pessoas por atividades que muitas vezes não são tão boas assim. Né? Quase todo encontro é para uma bebedeira, é para um grande banquete, com várias e várias coisas. É bacana. Mas as pessoas cada vez mais estão trabalhando, focadas, não pensam na vida e desabafam fazendo isso, quase que constantemente. Doutor Rafael, e não é só... esses exageros não acontecem só quando se sai na noite, né? Ou durante o dia, para um jantar. Isso acontece no dia a dia, dentro da casa da gente, pela correria. E aí não se bota como prioridade a gente. Então a gente vai muito no prático, no rápido, porque o trabalho é mais importante do que a gente. Exatamente. Fantástico, exatamente isso, Adriana. As pessoas não olham nem para o que estão comendo. Elas não veem mais o colorido do seu prato, elas não olham mais o aroma que esse prato traz, elas não sentem mais o gosto da comida. Simplesmente empurram para dentro da boca, sendo que é um órgão que a gente deve prestar muita atenção, que tem ligação com o nosso interior, então a gente deveria prestar muita atenção no que a gente faz, e a correria muitas vezes não permite ao qual a gente preste atenção nesses detalhes que são muito importantes para a vida. Então, saúde natural parte por princípios e não por suplementações. Hoje sabemos que precisamos suplementar? Sim. Já estamos numa condição muito difícil de conseguir o que o corpo precisa simplesmente no que é disponibilizado pela natureza, mesmo pela natureza. Então, hoje sabemos que é muito difícil, mas é um princípio ao qual eu devo prestar atenção. Eu costumo dizer para as pessoas que me assistem, para alunos, que nós temos quatro pilares da saúde primária. Primeiro pilar, hidratação. Quem é que presta atenção na água que toma? Ou quanto toma? Todo mundo acha que toma o suficiente até começar a medir. Isso. Muitas vezes tu pergunta para a pessoa, pai, eu não gosto de água, então eu tomo suco, eu tomo refrigerante, infelizmente. Eu tomo chá. Chá é bom, claro. Chimarrão. Eu tomo umas 3 garrafas de chimarrão por dia. Aí a gente tem que perguntar para esse pessoal, tu limpa a tua casa com a água resultante do chimarrão? Tu consegue limpar o chão da tua casa? Acho que não dá, né? Não. Vai sujar. Não dá. Então, será que ela limpa o meu corpo? E outra, muito importante, eu sou gaúcho. O gaúcho gosta de chimarrão. Eu também gosto de chimarrão.
Mas se eu tomar sempre toda a erva que tem princípio ativo, mais do que 21 dias, ela começa a fazer um prejuízo. Né? Tem pessoas que não, mas eu boto uma ervinha fantástica dentro. Ela é bom para o fígado, para a vesícula, para toda essa parte hepática. Só que mesmo sendo uma erva fantástica, mais do que 21 dias, ela passa a ser patotóxica. Ela intoxica o nosso corpo. Eu não tinha ideia disso. Começar a raciocinar um pouquinho. Eu preciso de água. Eu necessito de água. 1 litro a cada 30 quilos de peso por dia de água. Agora, vamos esmiuçar mais um pouquinho. Que água? Tem gente que toma água aqui no sul é Corsã, não sei se para aí é Corsã também, da concessionária, seja qual for, né? Quem está nos vendo pode estar em outro lugar que seja uma outra concessionária. Da concessionária, então ela abre a torneira, bota no copo ou na geladeira, né? Pega, bota no copo e toma. Essa água me faz bem? O que ela contém? Qual é o estado dela? Então, primeiramente, normalmente cluster fechado. Normalmente com substâncias não tão boas, como cloro, flúor, que realmente estragam vários processos do meu corpo. Então, será que é essa água que eu tenho que tomar? Não vou nem falar de hormônios possíveis que vêm junto com ela. Será que é essa água que eu tenho que tomar? Tem cidades que têm águas espetaculares sendo fornecidas. De poços, fantásticas, cidades pequenas, é óbvio, né? Mas mesmo assim, quando eles coletam para distribuir para a população, infelizmente eles têm que colocar aditivos, porque é uma garantia que eles têm que ter, que é botar cloro, né? E aí, passou uma água fantástica, passou a ser uma água ruim para a gente estar hidratando o nosso corpo. Então, qual seria a melhor água? Eu não vou aqui falar de produto, não é o caso, não vem o caso. Mas eu tenho que ter uma água que os clusters estão quebrados, né? Eles já estão de uma forma de poder ser absorvido pela membrana celular. Com pH, todo mundo só fala no pH, né? Com pH alcalino. Nossa, é muito importante, mas não é só ele, né? E remineralizada. Se eu tenho características semelhantes, eu tenho uma hidratação adequada, onde meu corpo vai estar recebendo uma água na quantidade necessária diariamente, e ela vai estar entrando na minha célula, porque meu corpo é 100% célula, vai entrando na minha célula e desintoxicando a minha célula. E fazendo a liberação disso para o meio, e não mais ficando retido no meu corpo. Então, isso é muito importante, é o primeiro pilar. Eu digo pilares por quê? Se eu quero botar uma cobertura de proteção para algo, eu tenho que ter 4 pilares pelo menos, né? Com certeza. Aí com 4 pilares eu consigo botar uma cobertura. Então, o primeiro pilar é hidratação. O primeiro pilar de princípios da nossa vida com qualidade, é hidratação. Segundo pilar, nutrição. Nutrição, não alimentação. Todo mundo acha que comer, que é a parte social, né? Só e basta e deu, encher a barriga, está pronto. Está errado. Infelizmente, Adriana, hoje o pessoal come muito mal. Eu não estou dizendo que eu sou o suprassumo da minha alimentação, mas nós devemos fazer um básico. Tem gente que bota margarina no seu alimento, que é horrível. Só falta uma molécula de plástico. Sabe? Nutrição, o pessoal troca nutrição. Essa é que vale. Então é coisas da natureza, frutas, verduras, legumes, tudo que na realidade não vem embalado. O menos possível é embalado, industrializado. Porque toda vez que é embalado, industrializado, eu tenho que, infelizmente, adicionar.
conservantes, acidulantes. Enlatados, então, nem se fala, né? Conservantes, acidulantes, acidificantes, né? E por isso aqui entra aquela questão que eu falei antes, Adriano. Aqui entra a questão de, infelizmente, hoje, a gente tem que suplementar. Né? O que tu queria dizer? Pode me falar. É que isso que esses embalados, envasados, embutidos, isso virou normal, virou a comida de verdade. E o que vem da natureza, que não é embalado, que está ali na fruteira, que está no produtor, isso aí virou exceção, não virou normal, não virou a comida de verdade. E o grande erro está, porque óbvio, agora nós aqui da nossa idade mais ou menos, né? Somos novinhos, é óbvio que nós somos novinhos, somos gurizinhos, mas na nossa infância, e principalmente, ainda vou dizer melhor ainda, na infância dos nossos pais, esses alimentos que hoje fazem mal, não faziam mal naquela época. Também tem esse detalhe, tá? Se tu falar de alguns alimentos que hoje fazem mal, naquela época não fazia. Por quê? Porque todos eram plantados na sua região, eram comprados na sua região, diretamente do produtor ou ali no distribuidor, mas só que era algo que saiu da terra ali perto, tá? Hoje quase tudo é transgênico para poder ter a produção em larga escala. E isso começou a fazer mal, porque hoje tu pega uma semente, infelizmente, acho que você puxar da orelha aí depois do que eu estou falando. Tu pega uma semente, ela já vem com todos os aditivos nela, com os protetores, né, da semente. Tanto que se tu pegar uma semente de alta produção e tu colocar na água, ela vai colorir a água. Então tu imagina isso sendo produzido em grande escala, que nem os bichos pegam, fora todo ainda os substratos que são colocados, né? E vem para a nossa mesa. Então, infelizmente, hoje, essa alimentação que a gente fala industrial, ela vai nos dificultar a nutrição real. Aí eu tenho que entrar com suplementos adequados, né? Para o meu corpo seguir tendo homeostase, seguir tendo um bom funcionamento de 100% das suas funções. Eu vou falar sobre eles um pouquinho depois, né? Ainda vou falar sobre os pilares, tá, Adriana? Tá, combinado. Dá para ver meus dedos aí? Eu não enxergo, mas dá para ver meus dedos aí? Dá para ver. Dá para ver. O sinal caiu, Adriana? Não. Ou tá... Não? Entra de novo. Às vezes cai para alguém, mas aqui não caiu. Aqui tá tudo ok, não? Tudo certo. Tá. Então, dá para ver meus dedinhos aí, né? Sim. Esse dedinho no meio, eu falei hidratação, nutrição. Eu vou deixar esse dedinho aqui, eu vou falar de exercício físico, ou atividade física. Todos nós necessitamos. Tu já deve ter ouvido falar de que água parada cria o quê? Limo, né? Limo. A água parada cria limo. Quantos já escutamos isso? Então, tu imagina que mesmo que eu faça uma hidratação correta, mesmo que eu faça uma nutrição correta, mas se eu não tenho nenhum tipo de atividade, uma caminhada, aquilo que eu posso. A pessoa da terceira idade, então eu estou condenado. Não, pode bater o pezinho? Não bate o pezinho. Faça alguma coisa que gere movimento no seu corpo. Né? Então, exercício é muito importante eu levar para todo o corpo isso que está entrando de bom. Não estou nem falando aqueles que têm hábitos ruins. Mas aqueles que já estão se esforçando em hábitos melhores, eu tenho que ter exercício para conduzir. É muito importante, é um outro pilar, é o terceiro pilar, que ele tem uma relevância muito grande. Aí eu vou deixar o dedo maior, né? Toda a cobertura de algo que eu quero proteger, ela tem que ter um escoar de água, né? Quer dizer, uma parte é mais alta do que outra.
para que essa água da chuva, por exemplo, temporal, ele escoe e ainda siga protegendo o que está embaixo, correto? Um telhado é assim, né? Sim. Correto. Então, esse dedo maior, que normalmente acho que todo mundo tem esse dedo maior, é muito importante de prestar atenção. É a espiritualidade. Até parei um pouquinho, porque é a espiritualidade, não é a religiosidade. Não é sobre religião. Cada um tem a sua, a gente tem que respeitar. Mas a espiritualidade, eu acredito que todos tenham, é acreditar num ser superior, independente da sua religião, e principalmente ser grato. A gratidão, ela nos traz uma condição de saúde maravilhosa. A gratidão é um dos pilares mais importantes para que eu esteja e faça a manutenção do bem. Por que, Rafael? Porque, primeiro, se eu acredito num ser superior, um criador, um pai amoroso, que criou todas essas coisas e nos colocou no mundo, se eu acredito nisso, a primeira gratidão vai porque ele me escolheu para estar aqui. Essa é a primeira gratidão que todos nós devemos ter. Porque vários poderiam fecundar, mas quem é que fecundou? Sou eu que estou aqui, é você que está aí. Você foi escolhida. Eu fui escolhido e todos que estão nos vendo foram escolhidos. A gente poderia não ter consciência hoje e ter outra pessoa no nosso lugar. Então, se eu que fecundei, é porque eu fui escolhido por um Criador. Qual é a segunda gratidão que eu tenho que ter? Tem muitas pessoas que têm muitas dificuldades com a sua progenitora, com a sua mãe. Porque abandonou, porque era ruim, porque era assim, assado, assolhado. Mas foi dado a ela um desígnio. E ela cumpriu, independente das limitações dela. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos as nossas limitações. Nós não somos perfeitos. Ao passo que não somos, eles também não foram. E mesmo nos seus erros, nas suas fragilidades, nas suas dificuldades, eles cumpriram, a mãe principalmente, que foi dado a ela essa condição, ela cumpriu com seu desígnio de 9 meses, levar até o final a gestação, independente do resultado. O resultado está aqui, eu estou aqui, você está aí, muitos estão nos assistindo. Esse é o resultado. Todos nós tivemos que ter essa condição, independente de quem foi a minha mãe. Então, a gratidão ela é muito importante, inclusive com a mãe. E esse sentimento, ou qualquer outro sentimento positivo ou negativo que eu tenha, ele é só meu. Ele age sobre mim. Quando eu tenho gratidão com a mãe, mesmo com aquelas que têm dificuldade com a sua mãe, quando eu tenho gratidão por ela ter cumprido esse desígnio, é eu que sou beneficiado. Quando eu perdoo, é eu que sou beneficiado. As pessoas não param para pensar, mas como é que eu vou perdoar se ele me fez isso, se fulano me fez aquilo? Mas é eu que estou adoecendo. Essa pessoa pode não estar nem sabendo o mal que me fez, não está nem prestando, não pesar na vida dela isso. Agora eu se encarrego. Então, quando eu tenho sentimentos positivos, quando eu perdoo, quando eu tenho gratidão, quando eu tenho amor, quando eu tenho esse tipo de coisa, eu sou beneficiado. Ao contrário, eu sou prejudicado. Então, quando eu quero ter qualidade de vida, Adriana, eu preciso ter esses pilares bem montados. Eles são os pilares principais da vida. As pessoas só pensam também em nutrir isso e aquilo, e muitas vezes essa parte emocional, cadê? Eu, quando trato,
eu tento restabelecer esse tipo de coisa. Eu tento tirar as dores que as pessoas passaram, eu tento tirar as dificuldades, porque normalmente elas estão carregando um carrinho cheio de problemas. Estão acoplados ao seu carro da vida. E tu já pensou tu ter um reboque acoplado no carro da tua vida? Todo dia, tu vai andar e aquele reboque está lá pesando. Ele vai fazer o teu carro gastar mais, ele vai fazer tu ter uma baita de uma dificuldade para estacionar no centro da cidade. Não é verdade, né? Com certeza. Como é que você estaciona com um reboque no centro de uma cidade? É difícil? Então, a premissa é ajustar esses sentimentos, ajustar essas dores, esses obstáculos que a gente passou. A grande maioria das doenças são psicossomáticas. É o psique agindo sobre o físico, somatizando no físico. E as pessoas não param para pensar. Então não adianta eu só suplementar com o que for de melhor se eu não tiver uma harmonia nos meus sentimentos. Então é muito importante esses 4 primeiros pilares. Né? Para todo mundo que está nos escutando. Pensem, reflitam sobre isso. O nosso emocional, se tu tá bem, ele gera muita energia boa, a gente sabe disso. A gente faz as atividades com outro espírito. E se a gente tá mal, gera também muita toxina no nosso corpo e doenças, consequentemente, e a gente tem que parar para se dar conta disso. Isso aí. Então, quando eu tô com estresse, que hoje a maioria das pessoas, hoje se fala muito de estresse, o estresse está tão comum na boca das pessoas, estou estressado, não aguento mais, não sei isso, não sei aquilo. Quando a gente fala em estresse, a gente fala no movimento natural do corpo de produção de cortisol e adrenalina, por exemplo. E aqui, eles são necessários, uma produção normal. Eles são necessários numa produção normal. Que eles me dão reflexo, ação, levantar da cama de manhã. Agora, quando eu estou submetido a estresse, a momentos estressores, estressantes ou traumáticos, aqui tudo começa. Por quê? Porque esses hormônios no meu corpo, principalmente o cortisol, ele vira daninho. Estraga processo de apoptose celular, bloqueia ductos neurais, eu vou ter dificuldade com algumas sinapses. Então, entendeu como é importante eu aliviar esse peso? Então, esses pilares são pilares naturais. Agora, muitas vezes, as pessoas não têm esse entendimento, não conseguem colocar em prática esses princípios e vem a ser cometido. Todos nós aí, né, estamos num ambiente hostil, então podemos vir a ser acometidos a uma doença. Quando isso acontece, essa pessoa chega para nós, para ser atendido por nós, então a gente fala que preciso, além desses, restabelecer esses 4, eu preciso de outros 4 para fortalecer a minha cobertura. 2, dos 4, 2 eu não cobro inicialmente, mas 2 são importantes. Sem eles eu não chego em lugar nenhum. Primeiro é a pessoa ter resiliência. Fazer. Se não fizer, nós estamos nos enganando, né? Se eu quero restabelecer, eu tenho que ter ação. Até diz biblicamente que fé sem obra ela é morta. O que é a obra que diz lá? É ação. Ter ação. Eu preciso ter resiliência, colocar em ação aquilo que for determinado. O outro pilar. Todos nós temos que ter objetivos na vida. Todos nós temos que olhar para frente e querer estar de uma forma mais adequada ali na frente. Abrangendo nossos limites de ser humano. Então a gente precisa focar e olhar e botar objetivo. Quando tu tem um objetivo na tua vida, normalmente tu não deixa ou não permite que certas coisas te afastem daquele destino. Agora, se tu não tem objetivos, se tu não consegue te olhar no dia de amanhã e te ver de uma forma diferente, então qualquer ventinho te afasta daquela realidade que tu gostaria de ter. Então esses 2 pilares, Adriana, são muito importantes. Eles são de suma importância. E quando a gente conquista esses 2, a gente praticamente tem a solução daquele serzinho que chega para nós.
E aí vai acabar acontecendo os outros dois, que é acreditar. Eu não posso dizer que uma pessoa chega na minha frente e acredite. Ela primeiro tem que ter esses dois aqui. E segundo, ter fé. Nem todo mundo tem. A gente conquista. A gente luta, busca. Né? Ação. Então isso é muito importante mesmo. E aí? Tem que fazer acontecer, não deixar a vida nos levar e só reagir, não, tem que tomar as decisões. E disso que tu falou, de fazer, quando se trata da nossa saúde, a gente tem que fazer, cada um tem que assumir e fazer a sua parte, não esperar que o outro faça a sua parte. Fantástico. É isso mesmo, é nós que temos que agir. Muitas vezes hoje as pessoas colocam a sua vida na mão de alguém. O que eu preciso fazer? Toma aqui um comprimidinho, toma aqui isso aqui, toma aquilo lá. Isso não resolve. Nós temos que brigar contra os nossos limites. Nós temos que brigar contra os nossos bloqueios, contra as nossas dificuldades com a vida. Claro que muitas vezes a gente precisa de suporte. Muitas vezes a gente precisa de alguém que nos dê aquilo que é necessário complementar. Aí entra a gente. Agora, fora isso, a vida está na mão de cada um de nós. E a gente precisa tomar posse dela, colocar a mão no volante da sua vida e conduzir. Esperar menos dos outros, cobrar menos dos outros e menos de si também. Mas colocar em ação, as coisas ficam mais leves. Aí vem aquela história, bom, agora a suplementação, Rafael, puxa, tá, eu faço tudo isso, o que é bom? Bom, cada caso é um caso, a gente não pode dizer que ouro seria a maior maravilha para todo mundo. Né? O ouro tem um valor econômico grande, né? Se ele fosse remédio, não seria bom para todos. Né? Tem a individualidade de cada um. Mas existem algumas coisas que a gente sabe hoje no mundo, eu estou falando para ti aqui hoje, mas eu sei que tem muitas pessoas escutando. Então tem algumas coisas que são importantes. Além do que foi dito, vamos supor um mineral que hoje nós temos falta, principalmente no Brasil. A gente tem uma falta muito grande na alimentação natural. Que a gente falou, frutas, verduras, legumes, né? Se aproximar muito do que vem da terra. Mas tem, na realidade, falta de alguns minerais. Vamos falar de um bem comum, acho que o pessoal já tem escutado, tem muita gente que já vem fazendo, que é o magnésio. Né? O magnésio ele é tão importante que ele é o maestro, ele é o gestor do cálcio no corpo. Ele tem mais de 350 funções enzimáticas no nosso corpo. E aí, eu não faço nada, as pessoas muitas vezes chegam a nós com osteopenia, osteoporose, toda ruim, né? Ácida, assim, assolhada. Os hábitos nos levam a ficar ácidos. E o corpo, o sangue, tendo que ficar levemente alcalino, acho que você já deve ter escutado em outras lives, né? E um pH do sangue é de 0 a 14, o pH do sangue tem que ser levemente alcalino, 7,35 a 7,45. E as pessoas só se edificam com alimentação muito ruim e o sangue, ele vê assim, ó, vai morrer. Então, ele, para não permitir, tirar cálcio do osso, ele tira magnésio do coração, ele vai tirando minerais para poder se manter levemente alcalino, para que a pessoa não morra. E ele trabalha constantemente. Toda vez que eu por aqui pela boca estrago, ele tem que reparar. É bem isso, Helena. E aí vem o magnésio e as pessoas, para que isso? É ruim, é assim, assolhado. Para tu ver como ele é tão importante que ele tem até especificidade. Né? Se eu for colocar lá um magnésio glicina com mais uma B6, por exemplo, claro que tudo nas suas medidas, né? Ele é muito bom para TPM da mulher. Ele é fantástico para TPM da mulher. Se eu for colocar um dimalato, ele vai tirar metais pesados do meu corpo. Pessoas que lidam com metais pesados próximos, implantação, nós mesmos segue usando isodorante industrial, tem alumínio, tem, né? Quer dizer, nós estamos constantemente pelas panelas, por produtos, por
pasta de dente, a gente está constantemente colocando metal pesado no nosso corpo, inclusive em medicação. Constantemente a gente está colocando metal pesado no meu corpo. Qual é o magnésio que vai me ajudar nisso? O de malato. Se eu tenho problemas cardíacos, se eu tenho problema de glicemia, problema de glicose alta, que é a diabetes conhecida, né? É o taurato. É o magnésio na forma de taurato. Se eu tenho já problemas de memória, eu tenho dificuldade, a minha mente já está se esgotando, aí é o treonato. Claro que tudo na sua medida, cada pessoa tem a sua particularidade. Mas são magnésios, tudo isso magnésio, mas são magnésios perfeitos. Qual o mais comum, Rafael? Se a gente fosse falar que era um antibiótico, aquele de amplo espectro, né? É o antibiótico de amplo espectro entre os magnésios. É o famoso e conhecido cloreto de magnésio PA. PA para análise, que é mais em sachêzinho de 33 ou até em cápsula. Só que tem que ter confiança que vai ter aquela gramagem dentro da cápsula. Tá? Mas pode ser o mais comum, que é o sachê de 33 gramas. Dilui 1 litro d'água, água sem cloro, né? Reserva em vidro, com tampa, refrigerado e todo dia um martelinho dele em jejum, e aqueles que têm até constipação e tudo, mais um antes de dormir. É fantástico para todas as questões ósseas, para relaxamento muscular, ajuda na memória, relaxa, pessoas tensas, tudo isso ele ajuda. As pessoas hoje que estão com osteoporose e osteopenia, muitas vezes só, assim, fecham os olhos e indicam cálcio. E na grande maioria das vezes, mais prejudica do que ajuda. O cálcio tem falta? Até tem. Para pessoas que não têm uma alimentação adequada, não come verde, não come... Até pode faltar. Mas a disponibilidade do cálcio, diferente do magnésio, ela já é mais vasta. Muitas vezes o problema não está no cálcio e as pessoas estão administrando o cálcio. O problema está na gestão e na impregnação. Com o que eu impregno ele? Vitamina D3 e a vitamina K2 MK7, a forma MK7 que é a maior absorvida pelo homem. Simples. Muitas vezes uma depressão, vitamina D3. A gente deveria manter os índices de vitamina D3 entre 50 a 100, entre 50 a 90. Quem é que faz isso hoje? Hoje nós temos o coronavírus aí, né? Quem é que está suplementando vitamina D para tentar se proteger? Vitamina C para tentar se proteger? Né? Uma solução de Lugol, com selênio. Quem é que está fazendo isso para ter uma autoproteção? E é simples e barato. Muito simples e muito barato. Né? Pessoas que têm problema de hipotiroidismo, a gente sabe que vem de uma autocobrança muito grande, um julgo, que vem da falta de expressar os seus sentimentos, os mais profundos, né? E normalmente saem, principalmente para quem tem supressão de hipotálamo, saem num problema de hipotiroidismo. Essas pessoas estão suplementando solução de Lugol, selênio, vitamina A. Claro, eu não vou dar as quantidades aqui, porque cada pessoa, cada serzinho precisa de uma, né? Então não vou, só para o pessoal lembrar, de repente em outras a gente pode entrar especificamente, né, explicando como é essa suplementação, né, em outra live. Pode até uma hora que tu quiser dar um título aí, o pessoal quer saber mais sobre magnésio. Não, o pessoal quer saber mais sobre a solução de Lugol. Não tem problema. Tem aqui o Gonçalo Santana mesmo, ele está falando, Rafael, e a vitamina B12? Muito importante, muito pouco falada. E hoje, infelizmente, em exames, o pessoal não sabe nem ler exames laboratoriais. Não sabe fazer interpretação. Tu vê lá a vitamina B12 de 200 e não sei o que, a 900 não sei o que, tá tudo bom. A pessoa que está com 200 e a pessoa que está com 900 é tudo igual? Não é. Eu tenho que estar no quarto quartil. Eu tenho que levar essa minha dosagem de B12, a quantidade de B12 do corpo, para o quarto quartil. O que é quarto quartil? Eu pegar esse range que é dado pelo laboratório, dividir ele em 4, e eu estar
próximo do quarto quartil ou dentro do quarto quartil. Ele devia estar lá com 700, 800 de vitamina B12. E hoje, será que o pessoal está? E aí as pessoas estão fracas, estão sem ação, não estão sem ânimo de fazer as coisas, não sabem por quê. Tem que pensar, foi boa pergunta, muito bem, fantástico. Hoje, Adriana, hoje, nós temos, se mudou hoje, tudo bem, mas até mês passado nós tínhamos 159 doenças autoimunes catalogadas. 159 doenças autoimunes catalogadas. É pânico, muita coisa. Muita coisa. Pânico, depressão, lúpus, fibromialgia. Olha, Crohn. São diversas doenças autoimunes. Como é que elas começam? Hoje, o que acontece é que se trata pelos sintomas. E nós não devemos tratar pelos sintomas. Hoje elas começam normalmente pelo psique. São doenças que iniciam sobre a maneira que eu reajo a estímulos externos. São traumas que passaram, eles vão ficando no inconsciente. Então é psicossomático. Eles somatizam no corpo. Qual é o primeiro órgão a sofrer com problemas do autoimune? É o intestino. Primeiro órgão a sofrer é o intestino. Por quê? Porque nós estamos liquidando o nosso intestino. E quando eu tenho isso, é uma pressão do meu inconsciente sobre o corpo, o primeiro órgão é o intestino. Eu não estou dizendo que quando a pessoa já está acometida, a gente vai tomar essa atitude. Mas, por um exemplo, eu quero ter um intestino pleno. O que é que eu preciso fazer? Probióticos, para harmonizar minha flora, né? Bactérias boas e ruins, que normalmente nos dias de hoje nós temos o aumento das bactérias ruins dominando as boas, não é? Então eu tenho que repovoar meu intestino e mineralizar. É por ele que entram os minerais que eu falei lá no pilar. É pelo intestino, ninguém presta atenção, mas é por lá que ele vai ser absorvido. A nutrição. Aí vem o que tu conhece muito mais do que eu até, né? Tu estuda muito sobre isso. Espirulina, clorela. É fantástico ou não é? Porque a própria espirulina, ela tem probióticos. Correto, Adriana? Sim, com certeza. Fora o resto da mineralização que ela nos proporciona, correto? Correto. Vê só. Pode falar, desculpa. Quanto à espirulina, é muito importante. As pessoas podem dizer, claro, que eu falando sou suspeita. Gente, mas espirulina, como qualquer alimento, precisa saber de onde vem. Eu tive uma cliente, semana passada, tá lá no Instagram. Ela foi manipular a espirulina e ela abriu a cápsula. Era um pó branco que tinha dentro. E a espirulina é verde, gente. Por isso que se fala muito que a espirulina é uma alga. A alga teve essa confusão durante anos. E ela é uma cianobactéria. Ela é verde. Então, tem que saber se a espirulina é pura. Tem que saber de onde ela veio. Como ela foi cultivada. De que empresa. Sabe? Ah, porque eu confio na farmácia que eu compro. Tudo bem. Da onde veio? Sabe? Qual é a procedência? Esse é o principal de tudo. A gente, muitas vezes, prescreve vitamina D. Mas qual a farmácia que a pessoa vai manipular? Daqui um pouco, a matéria-prima utilizada não é das melhores, não tem uma absorção. E a gente vê nitidamente depois quando a gente pega o resultado dos exames. Então, tu sabe bem certinho quando a farmácia tem qualidade ou quando não tem. E a espirulina da mesma forma. Então, olha que troço interessante. Ela era utilizada pelos astecas e por tribos africanas. Né? Exato. Tão importante que ela era. Tu vê que a NASA, Adriana, chama o alimento do futuro. Exato. Por causa da quantidade de micronutrientes que ela tem. Tão importantes para o corpo. Ela chega a ser um anti-inflamatório, ela chega a ser probiótico, desintoxicante. Então, olha quanto tem de importância. Eu não, assim, eu prescrevo quando necessário,
né, a própria espirulina, mas eu duvido um terapeuta que, quando tem na sua frente uma pessoa realmente com grandes problemas ou problemas sérios no seu intestino, ele não vai indicar a espirulina e a clorela. Eu duvido. Porque nós não temos. Se eu tiver com emplacamentos muito grandes, se eu tiver já com alergia disposta do meu corpo, eu entro com um mineral, que é o carvão mineral, para desobstruir, desemplacar. Mas logo depois eu sou obrigado a entrar. Né? Eu sou obrigado a indicar, porque eu tenho que nutrir novamente o meu corpo, que já está agora desemplacado, eu tenho que nutrir, eu tenho que proteger, eu tenho que começar a fazer todo o equilíbrio do intestino, que é o segundo cérebro. Ele é muito importante para o corpo. Então ele não tem como não. A clorela também foi muito utilizada, é muito utilizada, rica em enzimas digestivas, regula os níveis de açúcar no sangue, pressão sanguínea, pH, desintoxica, também é muito importante. Então a gente tem que prestar atenção. Infelizmente, como eu te disse, os princípios da vida não eram embasados nisso. Mas hoje nós temos que ter um acompanhamento adequado de nutrição. É muito importante. Né? Será que as pessoas estão entendendo a importância da vida? Primeiro eu falei lá da gratidão, né, Adriana? Falei da gratidão. Quando tu tem um amigo muito próximo, que tu gosta muito, se ele te dá um presente, o que tu faz com esse presente? Ai, me sinto muito grata, feliz. Tu guarda ele de uma forma, tu até porque não está precisando, mas aquilo foi dado do teu coração, que tu guarda e cuida de uma forma muito preciosa, não é? Com certeza. E se eu falei, nos foi dado a vida por alguém muito especial, o que eu faço com a minha vida? Simplesmente detono ela com noitadas? Não estou dizendo que não é para as pessoas aproveitarem, mas terem equilíbrio nas suas ações, terem cuidado com seus hábitos. Por quê? Porque eu estou protegendo um presente dado por alguém muito especial. Não é assim? É. Doutor Rafael. E agora, me diga uma coisa, será que o pessoal tem dúvidas? O que tu acha? Pois é, porque o nosso tempo está se esgotando, doutor Rafael. Daqui um pouco... Se deixar, eu vou ficar 2, 3 horas, né? Não, eu já me toquei, só para vamos lá. Nós vamos ter que marcar outras lives, porque o pessoal está gostando. Ó, eu recebi aqui, ó, a Jaque, que é a minha companheira, o meu braço direito, que está sempre comigo, que a Lia perguntou sobre fibromialgia, o que indicaria. A gente não pode indicar exatamente, especificamente, que vai ajudar 100%, porque é individual. Fibromialgia é uma das doenças autoimunes, certo? Então ela vem do psique e se somatiza no corpo. Então, uma fibromialgia, eu tenho que ter um intestino perfeito, eu tenho que ter probióticos, primeiro uma limpeza, depois da limpeza probióticos, depois de probióticos eu tenho que ter, sim, espirulina, clorela, eu tenho que ter muita vitamina D, mas eu tenho que remineralizar esse meu corpo. Mediante ao quê? Eu também tenho que desbloquear dores, aflições, e isso é o que a gente mais gosta de fazer, porque o resultado é fantástico. É fantástico. A gente tem uma recuperação do pessoal de uma forma muito rápida, quando feito todos os pilares do ser humano. Quando a gente identifica especificamente, mas grosseiramente eu teria que estar atuando probiótico, primeiro limpeza do intestino, probióticos, mineralização correta com espirulina, clorela, e o probiótico no mínimo 10 milhões, né, daí para fora. Eu acho que isso ajudaria bastante, e depois tem que ver o caso a caso. Seria o mais importante. Tem mais alguma pergunta? O que tu me diz, Adriana? Tem a Celita que pediu para você voltar. Poderia fazer uma aula das ervas daninhas no terreno mental. Olha, a mente é tudo, né? A mente é tudo. O que eu permito? Quais são... eu costumo dizer assim, ó, é inevitável que a gente deixe
que pensamentos ruins entrem na nossa mente, é inevitável. Porém, cabe a nós não permitir que esses pensamentos façam residência, endereço de correspondência. Isso a gente não deve permitir. Se envolvendo com coisas boas, com alegria, com nutrição correta, isso faz com que a gente consiga contornar esses pensamentos ruins e manter uma mente mais aberta e mais tranquila para que desça ao nosso coração, porque tudo que desce ao nosso coração se realiza na nossa vida. Verdade. A gente pode falar assim, não tem problema. Tem alguns elogios que merecem ser falado aqui. Opa. O Ronei falou que bela aula o senhor está nos proporcionando. Obrigado, Ronei. Olha só. E tem mais um elogio aqui, vamos ver. A Dali, esse meu terapeuta é o melhor do mundo. Pô, obrigado. E é verdade. Obrigado. A gente tenta. A gente não... Ninguém, acho que tem a plenitude de tudo. Nós não somos um pilar só, né? Nós somos um ser humano que nós temos uma variedade muito grande de ações sobre o próprio corpo, né? Hormônios sendo produzidos. É um complexo que a gente não entende isso aqui ainda. Né? O engenheiro que fez o ser humano, ele era muito bom mesmo. Nesse caso da fibromialgia, só complementando, Adriana, desculpe te atrapalhar, daqui a pouco vai fechar o tempo. Nós temos um exemplo aqui próximo, até não é próximo da gente, que é numa cidade vizinha, né? Essa senhora, ela veio com 14 medicações sendo tomada. Tinha Crohn e fibromialgia. Hoje ela não toma nenhuma. E todos os males estavam no psiquiatra. Todas as dores estavam lá na infância, gravadas, doídas, que permaneciam sendo acompanhadas por ela e vividas por ela. Então, quando a gente consegue entregar uma técnica que consiga reinterpretar, porque ninguém apaga a vida já vivida e escrita por uma pessoa. Mas quando tu reinterpreta, tu tira o peso dela, tu desacopla aquele reboque, bota na grade, é meu, mas fica aí, deixa eu viver. E isso faz uma diferença muito grande. E essa pessoa hoje é muito grata, né? Porque ela deixou de tomar essa medicação toda, vive, faz exercícios. E era fibromialgia e Crohn. São duas doenças autoimunes pesadas. Com certeza tem muita gente grata a você, doutor Rafael, com certeza. Obrigado. Doutor Rafael. Gostaria de ajudar muito mais pessoas. Ai, mas tudo ao seu tempo, né, doutor? Ao seu tempo. Gratidão por hoje. Vamos ter que nos despedir, né, pessoal? Porque senão aqui um pouco cai, a gente não dá nem tchau. Gratidão, doutor Rafael. Gratidão, pessoal que está assistindo.